Eu juro que não tem nada a ver com o Dia dos Namorados, mas a gente decidiu falar sobre sentimentos e emoções desde a semana passada, para falar muito dessa diferença do que é sentimento e o que é emoção, para a gente entender e clarificar bem da diferença dos dois, e também mapear isso dentro do trabalho do ator. A Isabel está aqui para nos ajudar com toda a parte de ciência, de neurociência, mesmo sendo atriz, e o Newton e o Iro com a parte toda do teatro sobre isso. Então, a Isabel preparou uns slides. Eu não sei se tu quer mostrar antes os slides, Isabel. Gente, pode começar. Oi, pessoal, boa noite. Então, a nossa proposta hoje é falar sobre emoções e sentimentos. Primeiro, um pouco uma ideia conceitual, né? Porque a gente sabe que emoções são experiências muito pessoais, são completamente profundas para, em algumas situações, nós termos até dificuldade de descrevê-las, não é? Nós sabemos o que sentimos, muitas vezes, mas temos dificuldade de expressar, ou no momento, ou da forma como nós expressamos, muitas vezes nós podemos não ser completamente entendidos, nem mesmo podemos, às vezes, completamente compreender o que estamos sentindo. Conceitualmente, emoções são essas experiências que nós temos e são movidas por estímulos externos, internos, por experiências anteriores, né, nossas memórias, e também por projeções ou expectativas que nós mesmos geramos, ou que a experiência ou a interação com o mundo e os outros gerem em nós. As emoções, existe uma gama de emoções, e nós podemos descrevê-las e também tentar conceituá-las, tentar expressá-las na forma de diversas formas. Na arte, nós temos muitas formas de expressão das emoções, e como a gente está trabalhando, né, sobre todos esses conceitos relacionados ao teatro, nós estamos aqui com um universo inteiro que é a grande base da nossa comunicação através dessa arte. As emoções e sentimentos, eles podem ter uma diferença conceitual. Digamos que nós podemos dizer que sentimentos seriam a compreensão da emoção, a intelectualização da emoção, ou, de fato, um pouco mais sobre uma expressão mais com relação ao que é o conceito cognitivo ou racional da emoção. De alguma forma, podemos dizer, por exemplo, o que é amor? A gente pode tentar descrever o que é amor, existem muitas descrições, existem muitos conceitos, muitas expressões de amor, mas a gente não pode colocar em uma delas, ou em muitas delas, ou talvez em nenhuma delas, exatamente tudo que é amor. Então, sentir amor é algo complexo e envolve muitas emoções. Então, a gente pode dizer que amor é um sentimento, emoções são aquelas experiências internas que nós temos quando estamos sentindo. Então, a emoção é a experiência, e o sentimento é algo que a gente pode, às vezes, nomear, às vezes, tentar categorizar, mas seria, então, que muitas vezes um sentimento engloba muitas emoções. Então, o que a gente poderia descrever? Eu vou falar um pouquinho só, rapidinho, tem 4 slides aí para mostrar para vocês. E então, a gente tem esses materiais, não é? Vocês estão vendo aqui nos slides que a Mari colocou? Todo mundo vendo os slides, pessoal? Podem mandar no chat, sim, por favor. Só eu não estou vendo, eu acho. Tá. Sim, David, ok. Kátia, ok. Miguel, ok. Betina, ok. Ai, sim. A Cláudia não tá vendo. Não, nem eu estou vendo. Cláudia, tu tá vendo pelo celular? Tem que clicar na janela. Eu estou vendo agora, eu estou vendo. Tá vendo? Conseguiu acessar os slides? Tá. Então, pessoal, vocês têm aí, estão vendo aí o slide, tá falando sobre neurônios do córtex cerebral, né? A gente já tinha visto em uma outra live, mas quem não estava participando, eu resolvi pegar a partir daí. Observem só, esse é um desenho que está mostrando neurônios que a gente tem na área da superfície do cérebro.
Na superfície do nosso cérebro, nós temos 6 camadas, basicamente 6 camadas de neurônios que nós usamos para pensar. Então, sentir emoções e ter compreensão dessas emoções é um processo de pensamento também. É claro que envolve um monte de aspectos que nós não controlamos cognitivamente, mas nós podemos compreender ou pelo menos estar conscientes das sensações. Então, os neurônios que usamos para pensar estão nessa camada de superfície chamada córtex, que tem em torno de 4 milímetros de espessura e o tamanho em superfície de uma fronha de travesseiro esticada. Se a gente então, só ver se eu entendi. Isso é o que fica mais na superfície do cérebro, não é que nem a gente estava falando antes de lóbulo, de coisa, que era o local, é só a volta, é isso? Isso. Vê se tu, em slide anterior, aí tem uma imagem de cérebro que eu quero mostrar. Tem outro depois também. Aí, ó, estão vendo, gente? Esse aí é uma imagem que está mostrando o nosso cérebro, claro, didaticamente colorido. Ele não é colorido assim lá dentro, né? Mas está mostrando que o nosso cérebro é cheio de curvas, de enrugamentos. São chamadas circunvoluções. E essas reentrâncias são chamadas sulcos. Então, nós temos sulcos maiores e uns menores. O que nós temos? Essa superfície, vocês estão vendo, a superfície do cérebro ela é toda enrugada. Se nós pegarmos a superfície do nosso cérebro e esticarmos, ela vai ter o tamanho de uma fronha de travesseiro, uma fronha média. Então, não significa que a pessoa mais inteligente vai ter uma superfície maior. Foram estudados cérebros de seres que foram considerados os mais inteligentes do que a média, não é? Por exemplo, Einstein. Gente, foi uma briga, foi uma guerra entre os neurocientistas da época, os cientistas do comportamento, psicólogos, psiquiatras, querendo saber o que será que tinha no cérebro do Einstein para torná-lo tão inteligente. Então, pedaços do cérebro dele foram distribuídos pelo mundo e foram analisados. O que se descobriu? Que a quantidade de superfície, né, foi medida, é fácil de medir, no caso, tendo o próprio órgão na mão. A superfície dele era semelhante à dos outros, o tamanho, ou seja, do cérebro era semelhante. Mas, estudando mais profundamente, se descobriu que ele tinha muito maior ramificação de conexões. Ele tinha uma rede neural mais ramificada do que muitos. Então, o que acontece? Essa ramificação significa que havia mais quantidade de sinapses possíveis de serem ativadas. Não significa que nós ativamos todas ao mesmo tempo. Aquela ideia, né, que se distribui por aí de que a gente não usa mais do que 5 a 15% do cérebro, na verdade, ela é uma ideia errada, tá? É um mito. Então, o que acontece? Nós usamos o cérebro, mas não todas as conexões ao mesmo tempo. O que a gente está falando agora? Sobre emoções. As emoções, elas se processam em áreas profundas do cérebro. Então, aí, a gente vê quantas habilidades a gente pode desenvolver na nossa prática de teatro, uma arte que envolve tantas artes, né, juntas, despertando potenciais, habilidades, porque estimula diversidade, criatividade. Tudo isso usa a nossa emoção. Então, a gente está falando sobre comportamento, sobre neurociência e sobre a expressão. A expressão envolve compreender o cérebro e as emoções. Então, quando a gente tenta compreender emoções, a gente vai criando ideias sobre elas. Então, aí que surgem as propostas de se entender a diferença entre emoções e sentimentos. Na verdade, a gente sente. Mas quando a gente descreve o que sente, a gente já pode dizer que está falando de sentimento. Então, o sentimento pode ser assim, ó, amor, eu estou sentindo orgulho, eu estou sentindo culpa, eu estou sentindo vergonha. E isso tudo eu posso tentar descrever e eu posso até compreender quando o outro manifesta. Mas eu não estou sentindo com o outro, mas eu vejo na expressão do comportamento dele. E existe a emoção, que é o que eu sinto. O sentimento é quando eu descrevo, quando eu vejo no outro, e não necessariamente sempre eu vou estar abarcando tudo que eu sinto. Então, vocês sabem o que é amor, mas cada um vai ter uma ideia sobre amor. Essa ideia é o sentimento. E o sentir isso é a emoção. Então, ali, ó, esses neurônios são os neurônios que estão naquela superfície do cérebro. Quer falar um pouquinho sobre isso, Newton? Não, eu queria só falar uma coisa. Tu está falando que sentimento
é o amor, por exemplo. E quando a gente sente, é a emoção, não o sentimento, né? Quando a gente expressa, é emoção. Isso, a gente expressa a emoção, a gente sente a emoção, mas quando a gente tenta descrever ou quando a gente pensa sobre ela, isso é o sentimento. Mas a gente pensar sobre a emoção. Eu gosto de falar uma palavra que não sei se é correta, mas seria a fisicalização do sentimento e a emoção. A emoção fisicaliza o sentimento, olha para a pessoa e vê que ela está chorando, né? Isso. Então, ela vai expressar isso de uma forma mais física, né? Não tão, como é que eu vou te dizer, subjetiva como é o sentimento. O sentimento é mais subjetivo e a emoção é mais objetiva, é mais física, né? Isso, vê só, tu dirigindo as cenas e os ensaios no teatro, tu propões para um ator, né, como eu experimento isso contigo, com o Iro, nós experimentamos, então, que a proposta num roteiro é que aquela pessoa chega com medo, ou aquela pessoa chega com... ela está triste. Como que a gente vai expressar isso? A gente vai ter que fisicalizar no teatro. Então, o que a gente está falando antes é bem isso que tu colocaste. A emoção, ela é orgânica, ela é a vivência, ela é a experiência daquilo. E quando eu intelectualizo para explicar, eu estou falando sobre um sentimento. Mas se eu estou sentindo ou não, é outra questão. Agora, eu posso ter emoções que são tão básicas, que são chamadas emoções primárias, que eu posso entendê-las num animal ou num humano. Por exemplo, a raiva, por exemplo, a alegria e também a tristeza. São emoções primárias, são fundamentais, são básicas. Então, vários autores da neurociência, neurobiólogos, Maturana, o Varela, o Damasio, eles descrevem muito sobre isso. Então, é muito interessante de ler várias das pesquisas deles e que falam sobre esses aspectos. Eu posso compreender o mundo através dos meus sentidos e que isso provoca em mim são emoções. Mas se eu intelectualizo ou eu tento descrever, eu estou no aspecto ideia. O sentimento é a ideia. A emoção é a experiência. E a emoção é orgânica, ela fisicaliza. Eu sinto dor no peito, eu sinto arrepio, eu sinto frio na barriga, eu sinto tensão nos músculos, eu sinto transbordar algo que não pode se esgotar nunca. Ou eu sinto transbordar de mim algo que só pode ser traduzido em lágrima. E a lágrima é a emoção que vai fazer com que ela seja expressa. Então, a gente vai ter tudo isso. Eu queria colocar exatamente isso para deixar mais a nível prático, né? O que a gente propõe no nosso trabalho, né? É exatamente reconhecer as emoções dos personagens e procurar fisicalizar no ator aquelas emoções. Ou seja, toda emoção é fruto de uma ação. E essa ação ela vai ser mostrada ou fisicalizada, representando, então, aquela emoção. Por exemplo, como ela fala medo, né? O que é medo? É a ação de temer. Quando a gente faz ação de temer, qualquer um de vocês agora que quiserem representar, mostrar ou interpretar essa ação de temer, vocês imediatamente vão se encolher, vão se trancar a respiração para depois vir um grito, vocês vão formar uma colcha, se esconder, né? Então, isso seria uma ação dramática. Então, todas as ações dramáticas, elas vão... Aí a gente tem que identificar isso no texto. Essas ações dramáticas é que vão produzir a emoção do personagem, não do ator, do personagem. O ator vai fazer isso aparecer, né, para então... Me mostra falando, Mariana, por favor, que eu estou fazendo careta aqui, estou vendo que só está o slide. Desculpa, tá, é que como estava no meio dos slides, mas tá aí, tá tu falando, pode fazer careta. Pois é, não, eu estou dizendo que quando eu estou nessa sensação, por exemplo, de temer, eu não vou estar temendo assim, estou morrendo de medo. Não, eu vou me fechar, eu vou me encolher. O quê?
não, socorro, né? Eu vou me trancar todo. Então, essa ação de temer propõe para o espectador a emoção do personagem que está com medo, né? O personagem está com medo. O ator criador não tem medo de nada, ele está propondo, ele está executando essa tarefa. Então, isso que eu queria que a gente ficasse um pouco. Por que a gente está fazendo essa distinção? Agora, o que é temer? Bom, temer é ficar com medo de alguma coisa, é não ter coragem de enfrentar alguma coisa. Papapá. Bom, aí nós vamos, então, criar toda uma teoria, não é bem teoria, mas uma definição, né, de o que é esse sentimento de temer. É como o sentimento do amor. O que é esse sentimento do amor? Né? Então, aí, como eu vou expressar isso? Bom, tem várias maneiras de expressar. Né? A forma de amor é vastas maneiras de expressar. E aí nós estamos expressando a emoção. Eu acho que é mais ou menos isso para a gente poder deixar um pouco mais claro, porque não é confuso, mas fica muito teórico e a gente, na prática, não consegue fazer como você. Para nós é claro, mas para vocês, como é uma coisa nova, talvez fique um pouco ainda confuso. Por isso que eu te interrompi, Isabel. Se eu disse não, é isso aí. É isso aí, a gente fala muito sobre isso, né? Há muito tempo. É claro que nenhuma expressão, nenhuma explicação esgotaria o tema, é óbvio. Nosso objetivo aqui é a gente estar falando sobre fundamentos na história dos estudos mesmo da neurociência. Eu trago para vocês, vou mostrar mais só os 3 slides ali que trazem isso. Quando foram estudadas as emoções, imaginem desde quando, né? Isso é algo que é completamente natural e não só na nossa espécie. E quando que isso foi estudado como formalmente, né, nas neurociências, a proposta de se entender como é que a emoção acontece no cérebro. Então, para entender que era no cérebro que a gente sentia coisas e pensava, teve um longo caminho aí. Imaginem só, primeiro, muitos autores e muitos filósofos já haviam proposto que o coração era um órgão central de emoções. Imaginem, raiva, paixão, isso tudo afeta muito o funcionamento do coração. Então, a experiência emocional de estar apaixonado aperta o coração, acelera o coração. A experiência emocional de estar com medo também, de estar com raiva. Então, quando a gente tem essas emoções profundas, intensas, a gente sente o coração. Nós não temos dor, nem sentimos aperto no cérebro, por exemplo. Vocês podem ter uma ideia sobre. A gente tem compreensão daquilo que toca o nosso corpo, daquilo que move o nosso corpo ou cutuca o nosso corpo, né? Beliscão, aperto, pressão, corte, queimaduras, congelamento, ou carinho, né? Carinho, abraço, massagens. Tudo isso a gente sente no corpo e quem sente é o cérebro. Mas o cérebro não sente dor. Ele sente a dor do corpo. O cérebro não sente carinho, ele sente o carinho do corpo. E quando a gente sente o coração apertar, é óbvio que a gente pode pensar, pô, eu estou sentindo aperto no peito. Então pensem, né, racionalmente. É claro que tem uma certa lógica, os filósofos da antiguidade considerarem que o centro do peito, ele teria um órgão que é essencial para a expressão das emoções. Então, a proposta era que esse órgão central aqui, o coração, devia ser o centro das emoções. Então, o cérebro percebe emoções, mas a gente não pode retirar a importância dos outros sistemas do corpo. Então, até o estômago, né, Isabel? Às vezes segura muitas emoções. O Miguel tinha uma pergunta. Miguel, qual a tua consideração? Está ouvindo? Estamos te ouvindo. Sim. É o seguinte, sabe? Eu faço uma diferenciação bem grande entre emoção e sentimento, porque aí tem o componente da cultura, né? Sim, é a cultura, pensamento. O componente da cultura. Então, digo, vamos a supor assim que eu estou no Ártico com um esquimó.
Aí ele vai para o iglu e eu fico sozinho frente à imensidão do Polo Norte de noite. A sensação, a emoção que eu tenho de solidão. Muito bem. Se o esquimó faz a mesma coisa, a emoção também vai ser de solidão. Mas ele vai estar em paz e eu vou estar com medo. Aí está a emoção. A emoção e sentimento. Eu vou sentir medo. Ele vai se sentir paz, porque é o mundo dele, não é o meu. Então, eu faço uma pequena assim, semelhança com a parte física do nosso corpo. Paladar e faro. Tá? Paladar e faro. Certo? Esse seria a emoção. Os sabores seria o sentimento, a cultura. Digamos, para explicar... a gente tem o que é mais primário, como a gente estava falando, né? Sim, que é o básico. É um exemplo, não? Por exemplo, se eu quero te contar aqui, Isabel, qual é o símbolo, digamos, porque medo é um símbolo, a morte é outro símbolo, a vida é outro símbolo, todo símbolo, e isso depende da cultura. Tá? Então, eu te digo assim, se eu quero te explicar qual é o sabor de um sorvete de chocolate. Bom, não posso. Sabes que eu faria? Te diria, olha, Isabel, toma e experimenta. A partir daí, os dois temos conhecimento vivencial. Não pensamos o sabor, o medo. Por que tu sabes o que é o medo? Por que tu sabes o que é excitação? Por que tu sabes o que é um beijo? Por que tu sabes o que é uma pancada? Porque temos o mesmo conhecimento experimental. Experimentamos isso já. Agora, e daí eu acho que até a Isabel tem a chance de voltar para o slide dela quando ela vai falar de memória e emoção, né? E essa coisa da associação que a gente tem. Isso aí, por isso eu estou te Isso dizendo. mesmo, viu, Miguel? Os códigos de memória, para mim, são a cultura. Ela falou disso. Código de memória é cultura. São meus códigos. É isso aí, mesmo. Isabel, não é? Então tá. É isso que isso. Mas excelente, Miguel. Essa questão toda, como eu falei antes, eu citei, né, para vocês, amor, orgulho, culpa, vergonha. A gente pode ver isso expresso, mas isso tem muito a ver com a cultura, porque eu não vou ter vergonha das mesmas coisas dependendo da minha fase da vida, da experiência e também da cultura, não é? O que é permitido, o que não é. E aí a gente segue para muitas outras ciências que estudam isso, outras áreas muito importantes. Isabel, tu falaste de coração, desculpa, tá? Meu pai me ensinava muita coisa quando era criança. E ele me falava que os árabes, por exemplo, não dizem eu te amo com todo o meu coração. Ele fala te amo com todo o meu fígado. Porque o centro de emoções para ele é um fígado. Pronto, tá. Isso, então. O que a Mari estava falando também, né, Miguel? O estômago, a gente sente dor no estômago, a gente sente dor de barriga quando está ou emocionado positivamente também, não só ruim. É isso aí, estamos de acordo. O que eu estava querendo dizer é que na época, olha só, passa mais um slide. Peraí, primeiro eu vou colocar esse slide, né? Vocês estão vendo aí que nesse slide do lobo temporal, que é o lobo próximo dos ouvidos, né, lá dentro do cérebro, estão os núcleos da amígdala e do hipocampo, e esses fazem parte de um circuito chamado circuito de Papez, P-A-P-E-Z. Papez descreveu esse circuito como um dos estudos de circuitos das emoções, que envolve ali o giro hipocampal, a curva que o hipocampo faz, a amígdala, também o tálamo e outras regiões mais próximas abaixo daquela curva em C que a gente vê ali no meio do cérebro. Então, nessa região, a gente tem a aprendizagem que está formada em códigos. Isso significa que as nossas emoções recebem uma influência muito grande da nossa aprendizagem, ou seja, do nosso intelecto. E aí está a grande relação entre memória, entre razão e emoção. Então, a gente não tem desconexão disso, a não ser que tenhamos uma patologia bem séria, que é parte das psicopatias. Então, a psicopatia faz uma falha na correlação entre a cognição e a emoção. Mas, fora isso, a maior parte de nós não tem esse distúrbio de desconexão. O que acontece é que pode, sim, uma parcela desenvolver isso por traumas ou, então, até por predisposição genética. Nós temos os vários neurotransmissores que vão influenciar isso. A gente viu em outra live, a gente também vai desenvolver isso para oferecer para vocês em outras formas de explicações. A noradrenalina, a adrenalina afeta o cérebro e o coração. Então, aqui eu resumi de novo também a noradrenalina, a dopamina, que influenciam a atividade desses núcleos da experiência da memória. Como a gente estava falando, e a Mari bem colocou sobre o estômago, então eu trago para vocês que na história do estudo, né, formal na neurociência,
se propunha antes, na filosofia, o coração é o centro das emoções. Aí depois se descobriu que quem controlava o comportamento era o cérebro, e que com estudos de pessoas que tinham lesões no cérebro, elas tinham alteração, inclusive, na resposta emocional. E aí se descobriu que amígdalas são centros do medo, e estão no cérebro, na região temporal. E aí se propôs também que o coração pode receber influência do que é descarregado, né? A descarga elétrica e também neurotransmissores que partem dali, do encéfalo, do cérebro, e que atingem junto à amígdala, que vão atuar sobre o coração. O que a gente fala sobre estômago e intestino? Hoje em dia, a gente conseguiu voltar ao aspecto de quão importante é o sistema digestório, o digestivo, né? O intestino é o órgão que absorve a maior parte dos sinais de substratos, né, que são matérias-primas para formar os neurotransmissores do cérebro. A serotonina é absorvida no intestino. Então, a maior parte dos sinais químicos que nos dão satisfação, saciedade, a sensação de calma e paz, por exemplo, essa que o Miguel bem citou, se na minha cultura aquela situação é uma situação que me desperta paz, ou que me desperta calma, ou alívio, depende muito também de eu ter o meu intestino funcionando bem, porque senão eu não vou sentir saciedade, tranquilidade, eu vou ter muito mais ansiedade, eu vou ter mais medo, e se descobriu o quão é importante. Então, não é somente no cérebro, certo? Mas que... barriga. Hã? É o famoso frio na barriga, antes de subir no palco. Isso! É por isso que quando a gente tem medo, a gente sente frio na barriga. Quando a gente se apaixona, a gente sente frio na barriga. Quando a gente vai fazer uma prova e mesmo que esteja preparado, a gente tem muito medo de não ir bem. Ou quando a gente vai ter que se expressar naquele momento por algo que nos vale demais, a gente tem o frio na barriga, a gente tem essa tensão. Então, a gente não pode separar nem os músculos, né, como órgãos importantes da expressão. Quando a gente está em pânico total, a gente se caga todo sem querer, né? Sem controle também, né? É isso, a adrenalina pode fazer isso. Que nem a moça que fez xixi no palco, lembra? Que ia substituir. Faz xixi no palco, enfim, eu acho que é uma descarga, e ali está a função intestino, né? A Isabel me responde uma coisa, eu já ouvi falar, não sei até que ponto é verdadeiro, que nós temos vários neurônios nessa região também, é verdade? Muitos. Então, nós temos agrupamentos muito importantes de neurônios, são chamados plexos. Os plexos estão pelo corpo e concentrados pelo tronco. O sistema digestório tem muitos plexos. Plexo mioentérico, o plexo que faz parte do movimento e também o plexo para secreção de substâncias. Por exemplo, tem plexos que vão detectar se a gente comeu alimentos com mais proteína para fazer secretar mais suco gástrico. Alimentos que têm mais carboidratos vão fazer com que a gente aumente a produção de saliva. E assim vai. Quando a gente tem as sensações emocionais que vêm pelo cérebro, né, pela experiência de vida, por exemplo, uma situação de medo, a gente ativa plexos que fazem secreção intensa no sistema digestório, no estômago e no intestino. Às vezes a gente vomita por tomar um susto, que faz parte desse processo. A adrenalina e os plexos que ficam no sistema digestório. Então a gente tem isso tudo, concentrações de sistema nervoso que vão coordenar os órgãos internos do corpo, que são no tronco, né? Então é sempre importante a gente pensar que a gente tem uma relação íntima de subir e descer, ou seja, uma via de mão dupla das emoções. E, Mari, pode mostrar um slide ali? Claro. Olha só, Aline. Diga. Então, olha só. Emoções e sentimentos, não é? Então, a gente está falando sobre isso e a gente tem ali, ó, o Charles Darwin, que é um grande pesquisador que escreveu A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. Ele falou da seleção natural, né? Falou da grande teoria da evolução, propôs a partir da comparação que ele teve. E uma grande obra dele é essa, A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. Para vocês verem ali 3 espécies completamente diferentes expressando raiva. E aí, então, quando alguém observa isso, pode ter um pouco de temor, não é? Em relação a ser atacado por essas criaturas nesse momento.
Vamos passar no próximo. Olhem só. Em 1884, James e Lange lançaram a teoria da origem fisiológica das emoções. E aí, eles diziam, então, que a gente tinha as emoções vindas a partir do corpo, pela sua expressão, a partir da ação, como Newton bem coloca, e a gente sente claramente isso fazendo teatro, e a gente experimenta todos os dias na vida. Se a gente tiver um efeito no corpo, por exemplo, a gente comeu alguma coisa estragada, tem uma dor de barriga, quem é que fica super alegre com isso? Não tem, né, como ficar alegre com isso? Quando a gente tem dor de barriga num lugar estranho, por exemplo, e que as pessoas vão nos julgar porque a gente deveria estar se comportando de outro modo, por exemplo. Então, imagina o que acontece com a nossa emoção. Também, por exemplo, quando a gente ouve um grito de pavor agonizante, como se alguém estivesse sendo assassinado, sei lá, torturado, e a gente é da mesma espécie, por exemplo. A gente ouve um grito de um humano sendo atacado quando a gente está andando pela rua, por exemplo, e vai passar por aquele lugar. Quem é que vai achar tranquilo isso? Não, né? Quando a gente sente isso, a gente contrai a barriga, a gente sente o frio, a gente sente dor e a gente tensiona o corpo. Isso agrava a nossa experiência emocional, que é a nossa percepção daquela emoção. Muitos anos depois, a gente não pode hoje em dia dizer que foram tantos, olhem só, em 1927, Cannon e Bard lançaram a teoria da origem cerebral das emoções. Aí está escrito que são dois pesquisadores, porque ao mesmo momento, daquele momento histórico, dois pesquisadores que não se conheciam estavam trabalhando na mesma ideia. Uma ideia que era tão comum, tão relacionada, que eles publicaram juntos. James e Lange, em 1884, dizendo que as emoções surgiam pela experiência do corpo, e o corpo fazia com o que o corpo sentia, a gente tinha experiência emocional no cérebro. Por exemplo, quem aí já usou, por exemplo, bombinha para asma? Aquelas broncoespasmo e asma. Vocês sabem que tem que tomar cuidado para não usar demais, porque pode dar aceleração no coração? É normal dar também, né? Então, quando acelera o coração e a pessoa está bem tranquila, ela sabe que a bombinha faz isso, ela pode ficar bem e esperar passar, respirar. Mas se ela não sabe, é uma pessoa que costuma ter pânico, ela vai achar que está tendo um infarto, ela vai achar que vai ter uma crise que pode fazer ela morrer naquele momento. E isso já é bem descrito, que muitas pessoas que usam esses broncodilatadores acham que vão morrer porque o coração acelera, por exemplo. Então, o ruim é quando dá aquele trimelico no corpo todo, de tanto que o coração acelera aí, que é coisa ruim, né? O coração acelera, a gente começa a ter frio na barriga e daqui a pouco a gente pensa, vou morrer. Não vai dar nem tempo de ligar para alguém para dar um tchau, né? Que horror. E olha só... Eu sabia, eu sempre soube. Então, é muito importante, isso sempre ressalta, é muito importante que a gente tenha compreensão das coisas que estão acontecendo, pelo menos no limite, na medida que a gente pode ter, para não ter essas percepções que desviam, né? Quando a gente está fazendo um tratamento, saber efeitos colaterais. E sempre existem efeitos colaterais, né? Não há nada na vida que tenha efeito que não gere efeito colateral. Então, sim, o que a gente faz? O James e Lange lançaram isso. Cannon e Bard, em 1927, propuseram que as emoções se originavam no cérebro. E aí, então, eles diziam o quê? Não, eu penso que eu estou numa situação de perigo, porque eu estou calculando que eu sou mais frágil que o outro que vai me atacar, por exemplo. Então, como eu percebo isso, eu reconheço isso, porque eu fiz análises, reconheci, então eu disparo no meu corpo adrenalina, e a adrenalina faz meu coração acelerar, meus músculos contraem, meu estômago e intestino vão travar e vão dar aquele frio, porque pararam de se mover, o movimento peristáltico reduz, e é esse que dá o frio na barriga, tá? E então eu vou ter medo, porque eu percebi que eu devo ter medo naquele momento. Essa era a proposta do Cannon e Bard. Passam anos e anos e anos, eles discutiam, né? Claro, né? A prepotência de todo humano, e, no geral, ainda mais esses que fizeram um lançamento de uma teoria, de dizer eu que sei, eu que fiz certo, eu que falei certo, o outro está errado, até que compreendeu-se que as duas estão corretas. Que a gente tem uma via de mão dupla. Se a gente consegue, por exemplo, fazendo yoga, abrir o peito e respirar e inspirar mais profundamente, abrir o peito, a gente levar os ombros para trás
e abrir e alongar o nosso tronco e abrir o peito nos faz ter mais sensação dessa sensação de abertura, de liberdade, e nos reduz o medo. E o medo, como o Newton bem falou, faz a gente fechar o peito, não é? Então, se a gente fechar muito o peito por muito tempo, a gente costuma ter sensação de que não está seguro. A gente precisa se encolher mais. Então, a sensação, por exemplo, de tristeza faz a gente fechar o peito, melancolia, a depressão faz a gente ficar encolhido. A gente não quer levantar nem para tomar banho, às vezes. Olha, um dia que eu não tomar banho, realmente, olha, pode ter certeza que a depressão é muito severa. Sério, não é o frio? Mesmo no frio. Então, o que acontece? Quando a gente está deprimido e a gente não quer se mover, se a gente conseguir respirar um pouco mais fundo e abrir o peito, sem ter vontade, abre o peito, respira, de novo, alonga o tronco, abre o peito, abre os braços, respira, de novo, alonga e abre os braços. Com o tempo, isso vai fazer com que a gente tenha uma sensação de mais a segurança e menos sensação de melancolia, depressão ou medo. E aí eu acho que os meninos podem falar alguma coisa de no teatro, normalmente antes de um espetáculo a gente faz um axé, faz uma coisa que até ajuda a acalmar. Acho que o Iro que sempre puxa, pode comentar da importância disso para o ator. Iro? A Cláudia falou uma coisa ali, o que ela perguntou, Maria? Ah, tá. Só um instante. Ela disse que no caso das crianças que têm medo, que vem depois de uma certa idade, é conforme aprendizado? Ah! Olha só uma fala sobre isso breve. Quando meu estudo, né, no doutorado lá nas neurociências, foi relacionado a efeitos de estresse no período de útero e início da vida, principalmente estresse na infância, né, na primeira infância. Quando a gente percebe que crianças podem ter reações, primeira coisa, né, para qualquer fase da vida, se tu tiver tido um trauma, é muito provável que tu vai ter reações de medo. Então, se a gente não sabe o que aconteceu com a criança, é difícil propor qual é o motivo. Mas se tu sabes que não aconteceu nada de estranho nos últimos tempos com aquela criança e ela, por algum motivo, ela está no período de amadurecimento, pode acontecer que uma criança que tenha tido traumas muito precoces, isso acontece não só com a espécie humana, com outras espécies também. Se a gente tem uma criança que, depois de um tempo, de uma certa idade, começa a se retrair, começa a ter reações de medo ou de agressividade, sem ter tido nenhuma experiência traumática nos últimos anos, e ela teve uma experiência muito precoce, ou experiências muito, muito cedo na vida, ela manifesta no período da puberdade. Tem que avaliar se a criança está no período de pré-puberdade ou puberdade. Eu estou dizendo que a gente tem que descartar a possibilidade da criança ter tido um trauma, certo, Cláudia? Porque um trauma vai causar essa sensação e reação de medo e a expressão do medo em qualquer ser, não é? Se não for isso, pode ter sido uma emergência da memória programada do trauma que foi lá no início da vida, no útero ou nos primeiros 2, 3 anos. Mas o Newton deve ter outras questões também a falar sobre, não sei. O que eu queria dos meninos é essa ideia de ligar com o teatro, assim, do que a gente vinha falando. Eu acho que assim, toda a ideia do que a gente utiliza, né, para até escrever aqui que o teatro nós usamos o exercício para atenuar essas sensações de medo e enfim, né? Como é que a gente utiliza os exercícios para, na hora de uma cena, por exemplo, sei lá, falta luz na hora e de repente a gente se dá conta... Não, a gente se dá conta que não tem luz no palco, mas ligou as luzes de emergência, e o que eu vou fazer com aquilo? Eu tenho que dissipar esse medo né, de, sei lá, de 40% e tentar dar continuidade e fazer com que a plateia não identifique isso, né, nos atores que estão em cena. Vou fazer uma parte, o que o William está tentando dizer que é importante é que o ator criador pode ter medo, mas ele não pode passar essa sensação, esse sentimento de medo para o personagem, né? Ele pode estar morrendo de medo, com dúvidas do que está fazendo, mas se ele tiver realmente estruturado, esse personagem tiver estruturado, para ele não faltou luz, para o personagem não faltou luz, ele não tem medo, ele vai seguir fazendo
com essa luz que tem pouca, mal feita, que é luz de emergência e tudo mais. Né? Até vou interagir com essa luz, né? Acho que a gente falou bastante antes da dopamina e o prazer de enfrentar o desconhecido, né? E que o teatro traz isso, e que daqui a pouco tu ter essa mudança de luz inesperada, vai trabalhar a dopamina e o prazer do desconhecido, vai usar uma improvisação para dizer que não tem luz, mas o espetáculo continua. É improvisação, né? A gente teve isso numa peça do Caio Fernando Abreu, lembra, né? Na Overture. Faltou luz e aí o público primeiro teve uma reação e a gente seguiu a peça e o público disse que incrível que ficou aquele clima, aquela aura, e a gente pensando naquilo tudo foi que faltou luz. Mas deu super certo, por quê? Porque a gente já tinha o ensaio da improvisação. Eu quero mostrar, Isabel, vamos abrir para perguntas, mas antes eu queria te perguntar e queria mostrar um slide que tu colocou aqui, que é esse aqui. O que tu quis dizer com esse slide? Então, olha só, esse slide eu trouxe para vocês verem aí, ó, duas espécies muito diferentes das nossas, mas a gente entende o que eles estão querendo comunicar, estão vendo? Então, é a mãe e o filhote, né? E a mãe e o filhote, olha uma expressão, a gente não pode achar que isso, nossa, parece gente. O que acontece? Os outros animais expressam emoções bem profundas também. Então, olha o olhar do filhotinho ali com a chita, né? O olhar do filhotinho para a mãe. E a mãe está rondando por longe, assim, eu estou protegendo, e o filhotinho está ali, a minha mãe. E está admirando, né? Uma mãe carinhosa com seu filhote. A gente tem expressão de emoções, expressão bem profunda. Não só dessas básicas de alegria, tristeza, raiva, medo. A gente tem expressões profundas que a gente poderia dizer isso é amor. Né? Só para chamar um pouco da atenção para vocês verem que a gente realmente não está sozinho no mundo, né? Tá, e a gente normalmente abre para perguntas e depois tem um exercício. Miguel, tu quer fazer uma pergunta? Rapidinho, eu não sei se tem mais alguma. Se alguém tem mais uma pergunta, coloca ali no chat. Eu tenho uma pergunta e eu já chamo vocês. Para Newton, fundamentalmente para Newton. Ele é muito experiente nisso, eu quero saber. Vamos supor, eu estou no palco, qualquer um está no palco e está com medo. Então, ele falou agora que não dá para transmitir esse medo para o público, porque é uma coisa fora do roteiro. Mas se é uma coisa engraçada, todo mundo vai rir. Por que isso? Com medo não podemos transmitir o medo. Agora, se há alguma coisa engraçada no palco fora do roteiro, aí tu não tem problema. Todo mundo pode rir, inclusive o personagem, não? Pergunta. Sim, mas aí o que acontece, Miguel? Como? Tu estás falando de um incidente que aconteça para... Iro falou, faltou a luz. Aí tu fica apavorado, mas tu não pode transmitir esse pavor para o público. Mas vamos supor que aconteceu outra coisa muito engraçada. Não, sim, mas aí tu vai... Aí o que o público vai fazer? Ele vai ficar solidário ao teu pânico. Uhum. Ele vai rir ou vai aplaudir. Porque é muito interessante nós entendermos, foi importante tu falar, é muito interessante nós entendermos, enquanto atores, que o público sempre está do nosso lado, ele não está contra nós, né? Nós é que sentimos que ele pode estar contra nós. Porque qualquer incidente que dá, ou tu esquecer um texto e que ir lá na coxia buscar o texto para ler, o público vai participar junto e vai ver que tu é humano, porque enquanto tu está aqui, tu não é humano, né? Tu é um ser especial, tu é humano, tu também erra, tu também esquece. Ai, que maravilha, que legal, olha só! E ele volta de novo. Então, essa cumplicidade da plateia, ela é verdadeira sempre. Ela nunca nos abandona. Nós é que temos, muitas vezes, medo da reação da plateia ou do comentário que a plateia vai fazer ou da censura. Mas ela está sempre do nosso lado. Eu já vi casos fantásticos da plateia se levantar e bater palma para o ator que esqueceu o texto e retomou. Né? E todo mundo viu que ele esqueceu, né? Mas ele voltou de uma forma tão surpreendente, tão interessante, que todo mundo bateu palma. Uma vez eu estava assistindo o espetáculo do Antônio Fagundes
e ele estava fazendo uma novela, um filme e 2 espetáculos, um espetáculo, e ele está no meio daquela loucurada toda do espetáculo. Eu não me lembro o que era um muro, eu acho, mas eu não me lembro o nome do espetáculo. E ele, daqui a pouco, ele trava e esqueceu o texto. E ele esqueceu, e ficou um branco, e ele em silêncio, ele disse, bah, gente, estou fazendo uma novela, estou fazendo um filme, e estou fazendo esse espetáculo viajando para o Brasil inteiro. Não me lembro, vou lá buscar o script. Aí todo mundo bateu palma, rima, ele foi lá, que legal, que legal. Nossa frente, né? Leu o pedaço. Ah, tá, agora sim, desculpe, agora volta o personagem. Aí voltou o personagem. Quer dizer, isso não é nenhum pecado, né? Claro. A gente é humano, a gente tem essa possibilidade de mostrar para a plateia a nossa fragilidade, mas a gente não quer que isso aconteça, nunca. Né? Mas olha que lindo! Porque olha que legal, porque a plateia pôde ver bem Newton, né? Ver quem era o ator e quem era o personagem, e a transição disso, que é uma bênção, porque tu não consegue ver isso numa peça, tu só vê direto o personagem, né? Então, que legal a transição, foi a oportunidade. E essas coisas são muito fantásticas, porque a gente tem essa possibilidade de ser outro, né? E como a Isabel, eu queria falar um pouquinho sobre isso, não sei se vai dar tempo. O que a gente procura fazer por aqui? Toda essa explanação da Isabel embasa a nossa teoria de que tudo é formado por ações, né? E ações dramáticas e ações mecânicas, né? Ela estava falando ali do grito e eu fiquei pensando, né? Tu te encolhe, tu te assusta, tu está passando na rua, a primeira coisa que tu vai pensar é o temer, tu fica com medo. Mas o que acontece? A ação mecânica vai te favorecer correr, então tu vai fugir, né? Então, uma ação mecânica associada a uma ação dramática, né, pode dar uma outra ação, como fugir. Fugir é ter medo de alguma coisa, é não querer revelar alguma coisa por medo de reações ou tudo mais. Isso é fugir. Então, tu pode correr, tu pode fazer qualquer movimento, né? Então, eu acho que isso é muito importante nós entendermos que todo o texto ele é impregnado de ações e a gente tem que identificar essas ações que vão produzir as emoções, né? As ações fazem com que a gente fisicalize as emoções. Oi, Mina, tudo bom, Mimosa? Olá. E a gente procurar fazer essa relação, como o Miguel falou, dá um pânico na gente, mas não pode mostrar para a plateia. Não deve, mas a gente confessar para a plateia que aquilo ali a gente sabe que não deveria acontecer, imediatamente a plateia está nos auxiliando a retomar aquela ação que foi perdida. Né? É como a Isabel disse, aparece o ator criador e por um determinado tempo, e o ator personagem vem logo após. Então, isso é muito interessante. Vamos para as perguntas, porque eu falo demais, então... Mas está ótimo, adorei a ideia da confissão do erro, gerando vários cúmplices na plateia que aceitam e curtem fazer parte. Pessoal, alguém tem mais perguntas antes Só uma coisinha para Isabel. Só uma coisinha para Isabel. Vai rapidinho, Miguel. Rapidinho. Tu falaste yoga, Isabel, tá? Sim. Eu nunca fiz yoga, mas fiz muitos anos karatê. Então, eu fiz Kung Fu, Miguel. Tá, então, ótimo. Então, um dia vamos fazer um yoga comitê. Mas eu vou te dizer assim, eu me lembro de que o karatê era meditação ativa. E o yoga, tinha colegas que faziam yoga também, era meditação passiva. Mas as duas. O yoga também faz a meditação ativa. Usa no corpo porque quando eu treinava karatê, por exemplo, eu não pensava. Então, o yoga e o karatê e tudo isso, o que tenta é anular a mente, aquela consciente, para chegar ao verdadeiro eu, não é? É um pouco isso. Eu te digo, se a gente consegue fazer isso, eu posso absorver qualquer personagem, sem problema. Digamos, se eu anulo minha mente, Miguel não está mais. É o que dizem isso. Está o personagem, ou a personagem. Pronto. Está isso aí. Bom, na verdade, se tu anular, Miguel, se tu anular a tua mente... Como? Por isso te falei, o yoga leva a anular
teu consciente, tu eu consciente, tu chega a tu verdadeiro eu. Bom, este é Isabel, este é Miguel, este é Newton. Com todas as coisas, etc, etc. Tu te conheces. Então, na verdade, tu nunca vai anular, Miguel. Tu aprende, não, tu compreende, mas eu entendo, tu tá querendo dizer que eu não vou tomar conta do personagem para a minha emoção cair nele, né? Mas o que ele deve expressar. Vamos supor, meu pai me batia. Vamos supor, não é verdade, mas meu pai me batia. E Newton disse, Miguel, tu vas a fazer o papel de um pai que bate. Pô, como é que eu faço para anular isso? Para não sentir isso. Entende? Sim, é para não te deixar levar junto. Né? O que a gente sempre fala, aprendizagem do teatro para não se perder dentro do personagem. No yoga também, a gente faz essa meditação ativamente. Por exemplo, as pessoas pensam que fazer yoga faz a pessoa viver em paz e ser super condescendente, super generosa e tolerante com todos, oferecer a todas as faces, né? Fazer yoga faz a gente compreendendo coisas, mas isso nunca tem fim, e faz com que a gente encontre o dark side. E assim fazer uma prática de técnica como arte marcial, tudo isso envolve essa concentração, Miguel. Por isso também tu fizeste teatro, por isso tu também é pianista, né? A gente tem que aprender uma concentração para uma expressão desejável, né? Porque senão, imagina todos os dias a gente se expressar de todas as formas que estiver sentindo. A gente faz isso às vezes intimamente e se perde, né? Mas na hora da prática... Newton, as primeiras vezes que ele falou, eu fiz uma pergunta. Havia um ator americano e eu perguntei para Newton. Newton, escuta, o cara falou de que para representar dor, tu tem que ter memória da dor e trazer essa memória da dor. Não, disse, isso tu não pode fazer. Tu não podes nunca trazer tus emoções de dor para o personagem. Tu vai sofrer, tu vai ficar louco. Imagina Sim, a gente pode fazer uma cena de uma coisa que a gente nunca viveu. Eu me lembro até hoje, bom, se eu vou fazer um personagem que sofre, eu não posso ir a minhas memórias de sofrimento e trazer para o personagem, porque aí eu fico muito mal. Então, qual é a forma para separar tuas emoções pessoais, aquelas de sentimento de dor, de alegria, todo o personagem que está sentindo a mesma coisa? Tu tem que te conhecer e ficar tranquilo com as tuas sombras. Na verdade, é aceitar tuas sombras, acolher tuas sombras. Fantasma. Eu acho que antes os fantasmas disso... também são tu. Eu me lembro disso, Newton, por isso eu estou falando. Gente, a gente tem mais uma pergunta da Betina. Eu só queria ouvir o Newton nessa questão do Miguel e depois a gente chama a Betina para fazer a pergunta dela. É importante nós entendermos que nós temos dentro de nós todas as emoções e todos os sentimentos que a gente já vivenciou. Só que no momento que nós usamos esse recurso de buscar a memória do nosso sentimento, nós vamos muitas vezes nos machucarmos, né? Porque nem todos os sentimentos que nós temos e todas as emoções que nós passamos foram prazerosas. E se naquela cena ela não é prazerosa, ela vai nos machucar. Aí o que eu faço? O que a gente busca? É exatamente que ação que movimenta essa emoção, que fisicaliza essa emoção. Eu não preciso me lembrar do momento de ter medo para poder fisicalizar o temer. Se eu disser para vocês, todo mundo agora vai sentir o temer, ou seja, vai tentar passar para o seu corpo a ação de temer. Ninguém vai estar com um sorriso nos lábios, a não ser que seja louco, né? Com um sorriso nos lábios, com os braços para trás e dizer, estou morrendo de medo. Não, aí tu está ironizando, tu está debochando, tu está fazendo outra ação, como debochar, ironizar, que não é temer. Temer, tu vai te encolher, temer, tu vai te arquear. Então, isso eu não preciso buscar lá no meu histórico qual foi o dia que eu tive medo, porque aquele medo, aquela tensão nervosa, aquela tensão que o personagem está exigindo, não obrigatoriamente é igual a que tu vivenciou. Ele está tendo medo de uma coisa que tu nunca vivenciou. E se tu nunca vivenciou, como é que tu vai expressar se tu está buscando através da memória emotiva?
O Stanislavski dizia, lá no início do conhecimento, do estudo dele, da pesquisa dele, que a gente tinha que vivenciar o que o personagem passava para poder entender melhor. E eu digo, a gente tem que vivenciar, mas não o que o personagem, não eu vivenciar, o ator criador. Quem tem que vivenciar é o personagem. A partir do quê? Da improvisação. É a improvisação que vai nos fazer entender que grau é esse temer que eu estou falando. Né? Uma coisa é temer que a mãe está chegando e eu estou vendo um filme pornográfico. Outra coisa é temer quando o ladrão está chegando e eu não tenho o que fazer. São temer diferentes. Né? Agora, eu preciso passar pelo trabalho de um ladrão entrando na minha casa para poder sentir o que é temer, ou expressar o que é temer. Não vou nem conseguir isso, né? Porque eu vou ter que contratar o ladrão para fazer tudo isso. Né? Então, essa coisa que nós vamos buscar a partir da improvisação, porque o temer não vai vir sozinho. Ele vai vir sozinho porque vai ter outras ações, que a gente chama lógica de ações, que vão chegar até o temer. Então, aí a gente é influenciado por outras ações, então aí constrói aquele momento que o personagem vai passar de temor. Né? Então, isso é um estudo bem delicado, a gente faz isso na interpretação, e é um pouco, às vezes, difícil dos atores compreender, mas depois que compreende, fica tão fácil de executar, porque aí tu não depende mais da tua própria experiência vivida, porque ela já existe, tu já experimentou, tu já sabe como é que teu corpo se formata quando tu vai enfrentar, por exemplo. Tu sabe que tu vai enfrentar, não vai ficar todo encolhidinho, tu vai te explicar o que é, como é que é o negócio, não estou te entendendo, repete. Né? Tu vai te impor, tu vai te atirar de corpo para frente em cima daquela pessoa. Né? Tu sabe isso, eu não preciso ensinar. Né? E aí a gente... Nilton. É um verbo. Fala, tu está abrindo a boquinha para falar. Sim, a Betina tinha não é um questionamento, mas uma colocação de como usar esse medo. Beto, quer abrir o microfone para falar? Gente, quem não está falando é a pessoa que mantém o microfone fechado. Porque às vezes dá uma risada, dá uma coisa e vaza som. Vai, Bea. Oi, gente. Não era nem tanto uma pergunta, era mais quando o Nilton falou sobre a questão da generosidade da plateia, né? Com a gente que está ali no palco. A gente no stand-up vira e mexe, a gente se apresenta. Tipo, a me apresentar no teatro com stand-up, a primeira vez foi com vocês. Eu sempre me apresentava em bar, e às vezes que eu me apresentei no teatro não era stand-up, né? Eu tinha tava com um personagem e tal. E aí umas coisas que a gente usa quando tu é MC numa noite de stand-up num bar, tu faz alguma piada falando ou do teu nervoso, ou da tua pouca experiência naquilo, alguma coisa. Eu tenho uma piada que eu faço falando que eu tenho péssimas escolhas, mas que não tem problema porque a minha mãe já não espera ir para um asilo bom. E aí eu vou contando as minhas péssimas escolhas e dou a entender que eu fazendo stand-up é uma péssima escolha e que eu não sei exatamente o que eu estou fazendo. Quando já aconteceu de lá no meio, 30 minutos, 20 minutos depois que eu fiz isso, eu tenho que pegar minha cola, ou não sei, eu ter dito isso antes, aproxima a plateia de mim, como se... Já me perguntaram até se aquilo foi ensaiado, que tipo, tu disse que não sabia o que estava fazendo, e aí depois tu fez que não sabia mesmo. Não, eu realmente não sabia. Mas eu acho que o fato de eu dizer que não sabia logo no começo, a fala do Nilton me ajudou muito a entender isso, me humaniza tanto ali dentro do palco, me aproxima tanto, que as pessoas acabam achando que é um mecanismo para fazer graça, quando não necessariamente é. Só que no stand-up tem muito comediante que usa isso como bengala para apresentar um trabalho vagabundo, né? Então, eu vou fazer um trabalho vagabundo, eu disse que eu era ruim mesmo, então eu vou apresentar um trabalho vagabundo. Mas foi muito bacana ouvir isso do Nilton nesse sentido de entender esse processo de generosidade da plateia com a gente. Isso é importante que tu fala. Eu adorei também essa coisa do trabalho vagabundo. Eu não presto, então tudo bem, vou lá e faço qualquer coisa.
eu acho que é interessante tu falar um pouco disso, mas tu tem que ter o cuidado para não te desmerecer, tá? Porque às vezes a gente acaba falando tanta coisa para se defender que acaba mostrando que a gente não vale muita coisa, a gente está ali tentando alegrar as pessoas. E eu acredito que tu não está tentando alegrar as pessoas, tu é uma excelente comediante, né? E tu tem que ter consciência disso. E quando o caso aconteça, aí tu sepa, pessoal, deu tilt aqui. Tá? Deu tilt, eu não me lembro mais nada e eu não sei nem onde é que eu parei. Quem é que se lembra a última coisa que eu disse? Aí tu brinca com a plateia para poder trazer aquele conforto de tu ter lá, buscar tua cola e falar o que tu quer. Porque se tu entra sempre com esse discurso, tu parece assim que tu tá insegura. E aí o que acontece? Tu passa essa insegurança para a plateia. E em vez da gente se divertir contigo, a gente fica torcendo que não aconteça nada para ti, porque a gente fica com pena de ti, coitada. Ela está lá se esforçando, tão boazinha. Nossa, vamos escutar pelo menos, né? E aí viram uma relação de piedade, não mais de divertimento. Então, vamos rir para não perder a amiga, né? E não é essa a questão, sabe? Eu acho que a questão tu tem que entrar forte, violenta, com energia e, de vez em quando, até contar. Eu, às vezes, me esqueço de tudo. Às vezes eu me esqueço, dá uns tilt na minha cabeça, sai fumaça, não sei o quê. Se tu tá vendo que tu te esqueceu, aí tu para tudo, mas para mesmo, entra atriz em cena. Porque o stand-up tem um problema muito sério. O ator-criador se confunde com o ator-personagem. Tá? E ele não pode se confundir. Ali tu é o personagem, Betina fazendo alguma coisa. O criador está te orientando, tanto é que o criador sabe onde é que está a cola. O personagem não sabe, ele não tinha nem ideia que tinha a cola. Tu está falando coisas e daqui a pouco dá o branco. Então é importante que tu mantenha esse personagem firme. Essa Betina, como é o teu nome? É Betina o quê? Câmara. Betina Câmara. Não, e o nome que tu apresenta no palco é Betina Câmara? É que o meu nome não é Betina mesmo. O meu nome é Albertina. Ninguém me chama de Albertina, nem a minha mãe me xingando. E aí eu uso Betina Câmara, que é o nome que eu uso na vida. Tá, então, mas tu também pode criar um nome maluco para essa Betina Furacão, por exemplo, se tu quiser. E aí te distancia um pouco da Betina Câmara, porque não é para os outros a Betina Furacão, é para ti mesmo, para ti não ficar te identificando e te confundindo com ela. Porque senão aí tu passa os teus medos para a plateia, tu passa as tuas dúvidas para a plateia, porque tu acha que quem está falando ali é tu, e não é tu, porque tu estudou, tu decorou aquele texto, tu falaria de outra forma, é diferente, não é tu contando uma história que aconteceu agora na esquina. Bom, pessoal, a gente já está quase estourado no tempo, eu acho super legal a gente ver essas bengalas e até usar o medo como bengala e essas coisas, mas tem algum exercício para hoje, Iro? Eu vou deixar para a semana que vem, porque eu acho que se estendeu, tá? Se estendeu demais? A gente pode falar dos medos, do medo e da... Como é que é? Isso que a gente está falando agora, né? Da coisa do medo e as sensações, né? O que isso... Temer, ação... E aí isso a gente pode buscar isso para a semana que vem, sobre exatamente o que fazer quando eu estou em cena, para onde que eu vou, o que eu posso fazer naquele momento ali, buscar a gente explorar um pouco mais essa sensação do medo diante desse público, né? Foi. Então tá combinado, então fica para a semana que vem o como lidar com medo em cena. Esse não é dopamina, esse é o quê? Adrenalina, Isabel? Tá com o microfone no mudo? Desculpa, Isabel, eu pedi para todo mundo botar o microfone no mudo, mas agora eu precisava que tu falasse. Oi, querido. Desculpa, cheguei atrasado, né? Não estava achando o link para ver. Mas... sim, então. Oi, desculpa, é que eu tinha chamado a Isabel e daí entrou junto o Paulo. Deixa só a Isabel terminar, Paulo, daí eu te chamo para uma pergunta, pode ser?
Tá? Então, gente, só para finalizar a minha fala na neurociência relacionada a essa questão da emoção, do medo, para vocês terem uma ideia, um transtorno bastante conhecido e que tem um componente até hereditário muito grande, mas pode ser disparado, que é chamado esquizofrenia, que é a síndrome paranoide, né? É relacionada a um excesso de dopamina. Quando o excesso, a dopamina não é, então, o funcionamento do processo do circuito da dopamina não está regulado, a gente pode ter esse desencadeamento das reações de paranoia. Mas o que eu quero definir com isso é que todo exercício, toda prática que a gente faça ao longo da vida, que nos coloque em situações de lidar com medo, nos ajuda a melhorar a nossa reação a novas experiências que podem trazer medo. Então, no teatro, quando a gente faz, tem exercícios que a gente faz que a gente não sabe o que o outro vai nos propor, não é? E tem situações assim. Então, quando a gente exercita a improvisação no teatro, a gente aprende a lidar com o novo. E o novo é potencialmente ameaçador. Então, são maneiras de lidar com medo. Então, a dopamina ela deve ser liberada a nosso favor. E a gente pode manipular a secreção de neurotransmissores pela experiência que a gente treina com o teatro. Eu posso chamar, então, noradrenalina, Isabel, posso chamar um evento para a semana que vem, então, usando a dopamina a nosso favor, o medo, o palco e a cena? Boa, usando a dopamina a nosso favor, isso aí. Né? Trabalhando com o medo em cena. Gente, o nosso tempo já estourou. Eu peço que, por favor, deixem as perguntas no chat para a gente começar respondendo elas semana que vem. Pode ser um combinado? Oi? Um alô. Deixa ele o Paulo quer dar um alô? Então, rapidinho, Paulo. Paulo? Tá no mudo agora o microfone. Eu pedi para todo mundo botar no mudo, agora todo mundo vai fazer passar por isso. Obrigada, gente. Né, só queria saber se eu poderia chamar alguns amigos para participar da live, porque eu tentei chamar a minha amiga, mas ela está ocupada. Aí não deu para participar hoje. Pode chamar, sim. Tá liberado. Claro. Desculpa pela hora que eu cheguei, mas estava perdido no link. Imagina, e outra coisa muito importante da gente falar, Paulo, obrigada pelo comentário. Pode chamar o pessoal para participar, a gente cabe bastante gente na sala, tá tranquilo. E o link a gente está tentando manter sempre o mesmo. Quando mudar, eu vou botar colorido no céu em todas as redes, chamar o máximo atenção. Normalmente, esse é o link que a gente tem, é o nosso link de sempre, tá? Mando também, quem quiser me pede antes, vou estar sempre colocando, o Newton manda também para o pessoal que são dos grupos do teatro antes. E estão todos convidados, então, para a nossa live de semana que vem, que é Trabalhando a Dopamina a Nosso Favor, o Medo em Cena. Eu vou mexendo no nome. Tá bom? Muito obrigada a todos. Newton, Ir, uma palavra de tchau. Isabel, uma palavra de tchau. Aí, gente, ó, inspiração. Tchau, gente. Ter mais... Newton. Ter menos medo e agir mais. Uhul! Newton. Sim, o excesso é medo. Quando a gente quer, é inspiração. Newton, uma coisinha. Eu, para escapar do medo, uso... Arte